Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Meus queridos, hoje iremos ministrar a palavra santa do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com o tema é salvação. Vamos para que nós possamos darmos início na santa e bendita palavra do nosso Deus. Iremos abrir as nossas Bíblias para fazer a leitura e para meditarmos na santa e genuína palavra do nosso Deus. Sabemos que o livro de Salmos, ele fala sobre salvação. Salmo 62, 2. Diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Esse versículo, ele vem chamar muita atenção de todos os cristãos. Este versículo chama-nos atenção para que venhamos, cada dia, termos a convicção de que Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é a nossa salvação, Ele é o nosso baluarte, é o nosso Redentor, é o nosso Senhor e Salvador. Ele, somente na pessoa de Jesus Cristo, adquirimos salvação. Somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós obteremos salvação para as nossas vidas. Neste Salmo 62, 2, fala que só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não sereis grandemente abalado. O Senhor nos defende. O Senhor é nossa defesa. O Senhor Jesus é o nosso protetor. Ele é quem nos defende nos dias da angústia, da tribulação, da perseguição. Ele é quem nos defende. Ele é a nossa rocha inabalável, né? Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que será como o monte de Sião, nunca se abala, mas permanece para todo sempre firme com os pés na rocha. Confia no Senhor. Acredite nas suas grandezas. Acredite na sua fidelidade, porque a fidelidade de Deus é fiel na nossa vida. Vamos para o livro de Isaías, o livro de Daniel, livro de Daniel. Vamos ler o capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Olha o que diz aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu a nação até aquele dia, aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á os teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meus queridos, palavra suma importância para as nossas vidas. Palavra de suma importância para todos. Uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, uma palavra que conforta, uma palavra que restaura, uma palavra esta de renovo para as nossas vidas. Sabemos nós que o profeta Daniel, ele contemplou, se levantando Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor do povo de Deus, do povo de Deus. E haverá nesse tempo grandes tribulações, qual nunca houve antes, desde o tempo em que foi fundado o mundo até aquele dia. Mas a palavra de Deus diz que naquele tempo será livrado o povo de Deus. Será livrado como? Será livrado como um renovo, como uma restituição, como uma tirada, arrancado ali de uma grande angústia e tribulação, para que não viesse a enfrentar totalmente a tribulação de uma forma a perecer.
né? O povo de Deus, ele vai ser arrancado de uma angústia, de uma tribulação surreal, né? De uma forma que não irá perecer para condenação. Mas o povo de Deus irá ser surpreendido com a glória do Senhor Jesus Cristo, que vai nos livrar da condenação. O povo de Deus é bem-aventurado por isso, o povo de Deus é privilegiado por isso. E a palavra de Deus também nesse versículo 2, diz que muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Quais são esses? A palavra de Deus diz que aqueles que fizerem conforme as ordenanças que Deus nos concede para que nós possamos fazermos, a palavra de Deus diz que nós tivermos morto neste dia, ressuscitaremos para receber o Senhor Jesus Cristo nos ares, né? Se nós estivermos vivos em Cristo Jesus, os nossos corpos serão transformados de uma forma gloriosa. Iremos receber o Senhor nos ares, da mesma forma, mas com um corpo cheio de glória, igualmente os corpos dos anjos, né? Os anjos têm um corpo cheio de glória e poder, e o mesmo jeito que o nosso corpo irá ser comparável. Corpo dos anjos, corpo de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso soberano Deus, né? O nosso corpo vai ser transformado como corpo de glória. Mas para aqueles que perecem, para aqueles que descerão à sepultura eterna, à condenação eterna, a palavra de Deus diz que receberão um corpo de verme e será lançado no lago de fogo que arde com fogo e com enxofre, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Meus queridos, prepara-te, Jesus está voltando. Prepara a igreja do Senhor, que Jesus Cristo está voltando. Não sabemos o momento oportuno da sua vinda. Não sabemos a hora em que Jesus Cristo há de entoar as trombetas para voltar para buscar o seu povo. Por isso, fique em alerta, porque a qualquer momento pode surgir o sonido de trombeta, anjos e arcanjos entoando louvores de trombeta para anunciar a vinda do Filho do Homem. Olha o que diz João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho do unigênito, no nome do unigênito. Meus queridos, aqui nós abordamos um versículo, nós viemos abordar esse versículo de uma seguinte forma de expressão para o ministro do Evangelho de Deus. O versículo anterior diz: Deus amou o mundo de uma forma sobrenatural. Deus amou o mundo de uma tal forma que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Já nesse versículo 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus queridos, Jesus Cristo ele veio em forma de cordeiro, veio como um cordeiro, vivo para ser sacrificado na cruz do Calvário, para perdão de muitos, para levar pecados de muitos. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, não foi para condenar o mundo, mas foi para que o mundo vinha ser salvo por ele. Como assim? A palavra de Deus diz que através da nossa crença, através do crer. O versículo mais adiante diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito do Senhor, no nome unigênito do Senhor, no Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então a palavra de Deus ela vai nos mostrar claramente nesses versículos lidos que o Senhor Jesus Cristo ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para perdoar os pecados do mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio em forma de luz para as trevas, para que as trevas viessem lhe reconhecer. Mas as trevas desconheceram e rejeitaram a verdadeira luz, que é o Senhor Jesus Cristo.
Nós entendemos que a rejeição da palavra de Deus faz com que venhamos a perecer. Sabemos que a rejeição da palavra de Deus, nós venhamos a perecer por completo, pois a palavra de Deus diz que quem confessa e deixa os seus pecados receberá a misericórdia, alcança a misericórdia. Receberão a misericórdia de Deus aqueles que confessam os seus pecados e vem a um modo sobrenatural de deixá-lo à prática de pecado. Ele vem obter, a graça de Deus, ele vem obter a salvação por causa que ele confessou e deixou o seu pecado. Sabe que o Senhor Jesus Cristo, não existe outro nome dado aqui debaixo deste sol, debaixo desse céu, aqui nesta terra, que importa que venhamos ser salvos, mas que nós venhamos ser salvos somente pela graça do Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de nós próprios, isso é um dom gratuito. E esse dom gratuito não é de homem nem de pessoas aqui da terra, não. É um dom gratuito vindo dos céus, vindo de Deus. Deus aqui nos contribui, nos atribui este dom gratuito. Vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não é um dom de vós, isso é um dom gratuito que vem de Deus. Este dom gratuito que vem de Deus é um dom soberano que você recebe, o dom da salvação, o dom de crer no Evangelho, confessar os seus pecados e deixar a prática do pecado e seguir a palavra de Deus assim como ela é verdadeira, como ela é, como ela sempre foi, como ela sempre será. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Sabemos nós, meus queridos, que nenhum outro nome aqui debaixo deste céu, em cima desta terra, debaixo deste céu, não existe nenhum nome que possa nos garantir salvação. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso magnânimo Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com Romanos 10, 9 e 10, que diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Com o coração, meu irmão, você crê para a justiça. E com a boca, meu irmão, você faz a confissão para ser salvo, para a salvação. Aquele que crê, este não será condenado, mas aquele que não crê, ele já está sendo condenado. Pois a palavra de Deus diz, nos versículos anteriores, lidos já neste momento, eu quero te dizer, é importante, é necessário crer, é necessário acreditar, é necessário confiar, é necessário ter fidelidade com Deus, é necessário ter um compromisso, se compromissar com o Evangelho, para que possamos ser salvos. É necessário, para que nós venhamos a fazer essas coisas, deixar a nossa natureza carnal, e seguir a natureza divina, o Espírito envolvente na vida do cristão, Romanos 13, 11 diz assim: E isto conhecemos o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Aleluia! Olha, meu querido, olha, minha querida, amigo ouvinte da palavra de Deus. A Bíblia diz que a noite é passada, o dia é chegado, pois iremos rejeitar todas as obras da terra, todas as obras carnais que passam, todas as obras terrenas deveremos que rejeitar, para que nós possamos ser fortalecidos e nos avistar e concordar com as obras e as armas da luz, revestindo do poder do Espírito Santo para que possamos ter uma vida sossegada diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós entendermos a palavra, se nós compreendermos a Escritura, se nós colocarmos em prática tudo que o Senhor Jesus Cristo ordena para que nós possamos colocar, iremos andar em retidão com o Senhor, iremos aguardar a sua vinda, iremos esperar esta tão esperada
ou seja, o retorno, volta do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da ira, da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. É muito importante este versículo para as nossas vidas. Ele não escolheu nós para ser condenado, para sofrer o castigo da ira, que é a condenação. O castigo da ira de Deus é a condenação, né? Ele não nos escolheu para que possamos ser condenados, para receber o seu castigo da sua ira. O Senhor vem com naquele dia, vem horrendo, né? Com sua fúria para castigar o ímpio, para determinar justiça ao justo e determinar castigo ao ímpio. E a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que não fazem parte da segunda morte. É bem-aventurado e santo aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, pois eles não terão dano sobre a segunda morte. Pois, para que nós possamos receber esta palavra, para que nós possamos concordar com esta palavra, para que nós possamos prosseguir com este Evangelho Santo, devemos que se afastar de muitas iras que sobrevirá para o perverso, para o povo incrédulo, para o que não derem credibilidade no Evangelho de Deus. Enquanto há tempo, não perca este tempo. Enquanto há solução, não perca esta solução. Enquanto há tempo para que nós possamos acreditar no Senhor Jesus Cristo, confiar e seguir e colocar nossa vida plenamente nos caminhos dele. Fazemos, meus queridos, porque não é tempo perdido. Porque por mais que você possa achar tarde demais, por mais que você possa achar que está sendo pesado demais, por mais que você possa achar que está sendo difícil demais, mas nada é difícil, né? Nada se tornará difícil se nós colocarmos Jesus Cristo na frente de tudo, na frente da nossa vida, acima de todas as coisas, de tudo, nós colocarmos Ele. Por mais que a caminhada seja dolorosa, por mais que o caminho seja longo, por mais que a jornada seja pesada, por mais que o fardo venha a ser muito pesado, por mais que o jugo venha a ser muito impossibilitado de alguém carregá-lo, mas Jesus alivia teu jugo. Jesus alivia teu fardo. Ele não dá um fardo pesado e um jugo tão pesado que tu não possa carregá-lo. Ele sempre te dá um jugo suave e um fardo leve. Basta você entregar os teus caminhos ao Senhor. Basta você acreditar, dar credibilidade a Ele. Essa credibilidade que você dá a Ele não é perdida de forma alguma. Pois a partir do momento em que você confessa o seu pecado e deixa o seu pecado, a partir do momento que você diz, Senhor, me salva, eu quero ser nova criatura, perdoa os meus pecados, lança no mar de esquecimento toda a minha trajetória passada, e agora escreve uma nova história no livro da vida, e Deus irá escrever o seu nome no livro da vida, e você será privilegiado, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Louvado e exaltado seja o bendito e poderoso nome do Senhor. Pois então Deus não escolheu você para sofrer o castigo da ira de Deus. Deus não escolheu você para receber o tal castigo que virá sobre os perversos, que é a condenação eterna. Mas Deus escolheu você para ser livre desta condenação eterna, deste castigo que virá sobre os perversos, sobre os incrédulos, sobre os afeminados, sobre os lesbianismo, sobre os devassos, sobre os fornicadores, sobre os sodomitas, sobre todos que for contra a santa sagrada escritura. Você está escape. Você já escapou desta condenação que virá sobre os perversos, que virá sobre os incrédulos, que virá sobre os sodomitas, que virá sobre os beberrões, que virá sobre os que são contra a sã escritura. Você está livre porque você acreditou no Evangelho, você confiou na palavra de Deus, você esperou o momento oportuno de Jesus Cristo voltar para receber o reino dos céus como sua herança.
Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, pois eles não irão passar por dores e tribulações. Meus queridos, a palavra santa de Deus, ela nos concede muitos milagres, muitas maravilhas, muitas coisas boas para nossas vidas. Não perca tempo ficando do lado de fora, Senhor. Meus queridos, minhas queridas, meus amigos, irmãos e ouvintes da palavra. Não perca tempo ficando de fora para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca tempo, porque esta vida é passageira. Vida de balada é passageira. Vida de alcoolismo é passageira. A vida de droga é passageira. A vida do pecado é passageira. A vida do homossexual é passageira. A vida do efeminado é passageira. A vida das pessoas que vivem na prática do pecado, essa é passageira. Por mais que alguém possa dizer que eu tenho que curtir mais a minha vida, meu irmão, você está perdendo tempo só de falar essas coisas. Você está perdendo tempo, e muito tempo importante na sua vida, só em pensar estas coisas. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo diz que quem quiser ganhar a vida eterna, perca a sua vida. Quem quiser obter a vida eterna tem que fazer uma negação de si próprio, carregar cada um de vós a sua cruz, seguir os caminhos de Jesus Cristo, deixando o seu egoísmo, deixando as suas práticas pecaminosas, deixando as coisas de engano, de pecado desta vida, para receber uma vida que é uma vida importante e cheia de fidelidade, e uma vida sem fim. Uma vida de bonança, uma vida de prosperidade, uma vida de gozo celestial, esta vida nunca ter fim. É muito importante nós deixar esta vida aqui na terra para caminhar com Jesus Cristo, para andarmos em direção da cidade santa, Jerusalém. Apocalipse 12:10 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Meus irmãos, assim como Satanás foi lançado, a antiga serpente foi lançado do céu para a terra, assim como ele foi lançado desta forma, ele vai ser lançado no lago de fogo com enxofre, e junto com ele o falso profeta, e junto com ele todos que praticam e amam a iniquidade. Então, meus queridos, vamos fugir da iniquidade, do pecado. Vamos fugir da ira futura. Sabe como é que nós possamos fugir disso? É colocarmos a nossa vida no Senhor. É se dedicar no Evangelho de Deus. É fazer o ide da palavra santa de Deus. É ter comunhão com o Espírito Santo. É obedecer a santa e sagrada e genuína Escritura de Deus que Ele fez, para que nós possamos ser obedientes nela. Assim nós fugimos da ira futura. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o bendito nome do Senhor. Glória a Deus.